Presidente da República anuncia perdão de 95% da dívida de Moçambique contraída na Rússia. A Assembleia da República aprova a proposta de lei do Acordo de Paz e Reconciliação. Relatório conclui que cerca de 60% dos hospitais do país têm problemas de água e saneamento. Jornal da Noite com um ligeiro atraso devido à transmissão do jogo da Liga Mozal envolvendo as equipas do Ferroviário de Maputo e Costa do Sol. A Rússia perdoou 95% da dívida de Moçambique, segundo o anúncio feito pelo Presidente da República, Filipe Nyusi, no encontro que manteve hoje com empresários russos e moçambicanos, onde igualmente convidou-os a incrementar os negócios entre os dois países. O segundo dia da visita do Presidente da República à Rússia iniciou com a ida à Praça Vermelha, onde depositou uma coroa de flores no túmulo do soldado desconhecido. A seguir, visitou o mausoléu de Vladimir Lenin, momento que não esteve aberto à imprensa, mas também de outros heróis russos. Já no fim da manhã, dirigiu a abertura do Fórum de Negócios Moçambique-Rússia, que envolveu 46 empresários moçambicanos e pouco mais de 400 russos. Na ocasião, anunciou que a Rússia perdoa a dívida moçambicana. Quero deixar aqui saudar a decisão do governo da Federação Russa com forte impacto na economia nacional ao perdoar em 95% da dívida moçambicana numa estratégia alargada também aos países irmãos da SADC. Por outro lado, manifestou a confiança de que as sanções econômicas impostas à Rússia poderão ter solução e não prejudicar as relações comerciais com Moçambique. Nós não podemos adiar o desenvolvimento ou a imaginação ou a projeção do futuro porque existe uma questão imediata e presente. Temos de fazer um esforço para que, através do diálogo, e acreditamos que através do diálogo muitos problemas se resolvem e a vida não para. Temos de continuar. Aliás, recentemente o presidente Putin esteve na França. A França é um país europeu. Portanto, a vida não parou e nós não podemos deixar de pensar porque existe um obstáculo. No ano passado, a Rússia exportou pouco mais de 115 milhões de dólares para Moçambique, mas a CTA diz que as trocas comerciais entre os dois países têm potencial para muito mais. Olhando para as potencialidades existentes, entendemos existir em condições favoráveis para o incremento significativo de investimento e trocas comerciais que resultem em benefícios mútuos. Um exemplo de que as empresas da Federação Russa podem fazer vem do lançamento em julho passado do projeto de exploração das areias pesadas na província das Abelhas pela empresa russa Tazeta Resources. Esta quinta-feira, o chefe de Estado vai se reunir com seu homólogo russo, Vladimir Putin, no Kremlin. Ainda hoje, o Presidente da República manteve um encontro com a comunidade moçambicana residente na Rússia. Nós recebemos 200 por mês, mas 200 dólares por mês, mas para uma cesta básica precisamos de 300 dólares por mês, sem contar com os gastos com transporte, materiais escolares e adicionais. Gostaríamos de pedir um aumento para 1.200 dólares trimestralmente. Mas só quando vocês dizem que recebem 300, 200 ou 300 e pedem 1.200, no que contas vocês se fazem? Se os vossos colegas não recebem 200, como que eu faço com aqueles que recebem 170, 120? Os estudantes chegam no aeroporto, era suposto terem um determinado direcionamento em função de cada universidade em que eles devem ir continuar com os seus estudos. Mas quando chegam no aeroporto, eles não têm alguém que lhes possa levar para as suas universidades, a não ser... O Ministério, com coisa de bolsa que fazem aí, essa pessoa me parece que está mais passeada. Se calhar, se tivesse evento de passagem que gasta para vir para aqui, mandasse esse dinheiro de passagem para a embaixada, para estar no aeroporto, para poder encaminhar as pessoas, sair mais em conta. Nosso país manda anualmente, no mínimo, 25 estudantes, mas dos já formados, temos mantido alguns contactos
outros chegam a voltar para Moçambique e ficam 2 anos ou mais sem ter emprego. A minha questão é, essas pessoas, o Estado tinha um plano para essas pessoas que mandou para este país estudar ou não? 5.000 graduados superiormente em Moçambique. Vocês deviam ser 7, 8 ou 20. E aqueles ali, como fazemos? Agora, se vocês com essa mais-valia e a oportunidade que têm de se formar com alguma tecnologia, com algum equipamento, com alguma referência, se vocês chegarem ali e competir no mercado, vocês são logo absorvidos. Porque os estudantes finalistas do ano 2018 não receberam o valor de $700, foi acordado no documento. Essa é a primeira questão, é a que vem à mente. Mas a que surge logo em seguida é, será que o estranho é o fato dos estudantes finalistas do ano 2018 não terem recebido o valor, ou o fato dos estudantes finalistas deste ano terem recebido o valor, que coincide com a visita de Sua Excelência, Vossa Excelência, Sr. Presidente? Disse que eles sabem quanto dinheiro recebem. E até vi que 1.200 que estão a pedir, não me pedem na China, não me pedem na Alemanha, é o primeiro país que estou a ouvir. Então, nem sei quanto me pedem, eles nem me pedem isso. Então, é a primeira vez que estou a ouvir que vocês receberam o dinheiro, não sabia. A nossa legislação diz que a terra é do governo. Por exemplo, o que seria difícil se o governo criasse um plano, dizer uma licenciatura, um terreno. Isso quer dizer, depois de você... Não sei por que chama-se ali, é uma coisa concreta. É porque ele quer terreno para ele produzir. Então vocês não querem treino, vocês querem uma licenciatura, um diretor, um ministro. Filipe Nyusi interagiu com estudantes moçambicanos na Rússia e ouviu as suas preocupações. A primeira-dama Isaura Nyusi visitou hoje em Moscou o Instituto de Pesquisa em Oncologia, que se disponibilizou a apoiar o nosso país a expandir os serviços de tratamento de cancros para todas as províncias do país. A primeira-dama, que acompanha o Presidente da República, a Rússia, visitou na manhã desta quarta-feira o Instituto de Pesquisa em Oncologia, que se dedica na investigação de novas formas de diagnóstico e tratamento de diversos tipos de cancro. A partir da inovação deste centro, na Rússia já não se recorre a cirurgias para tratamento de cancros, usando-se um tratamento inovador através da radioterapia. E a primeira-dama acompanhou na ocasião o tratamento de uma paciente com cancro de mama, cujos casos tendem a crescer na Rússia. Felizmente, na Rússia também esta doença tem um aumento ameaçador. К счастью, заболеваемость у нас где-то процентов на 40 ниже, чем в Соединенных Штатах Америки и в странах Западной Европы. Mas felizmente nós temos 40% menos dos casos de doença de câncer da mama em comparação com os Estados Unidos da América e da Europa. No encontro com a direção do Instituto, ficou o compromisso de uma parceria para ajudar a expansão do tratamento de cancro em todas as províncias de Moçambique. Temos a expansão de mamografia para diagnóstico nos 11 hospitais provinciais. Temos a expansão da unidade de tratamento de radioterapia para os hospitais centrais da Beira, Quilimane e Nampula. Depois de estar aqui, eu já me referi que saio muito confortada em termos de estabelecer, de facto, algumas parcerias com este centro. A primeira-dama quer igualmente apoio dos russos para facilitar o tratamento da fertilidade em Moçambique. Se considerar que temos uma fundação a nível das primeiras-damas e estamos a fazer trabalhos de advocacia e sensibilização para casos de infertilidade que são muito frequentes no nosso país. E temos casos de pessoas que não têm assim muitas posses para estabelecer a fertilidade, como esteve a apresentar aqui o diretor, que aqui neste centro faz-se a ovulação artificial, tanto para rapazes e para meninas. Isaura Nyusi tem estado a colaborar com o Ministério da Saúde no combate de doenças cancerígenas, principalmente os cancros da mama, do útero e da próstata. A Assembleia da República aprovou hoje em sessão extraordinária a proposta de lei do Acordo de Paz e Reconciliação com 193 votos a favor, 14 abstenções, de um total de 207 deputados presentes no Parlamento. Declaro aprovada a proposta de lei atinente ao Acordo de Paz e Reconciliação Nacional de Maputo.
Assinado no passado dia 6 de agosto pelo Presidente da República Filipe Nyusi e o líder da Renamo Suf Momad, com o objetivo de pôr fim aos conflitos militares, o Acordo de Paz e Reconciliação de Maputo foi submetido ao Parlamento pelo chefe de Estado, de modo a se verificar se está de acordo com a lei. Esta quarta-feira, coube ao Ministro da Justiça e Assuntos Constitucionais e Religiosos apresentar a proposta da lei à plenária. O Acordo de Paz e Reconciliação de Moçambique, que ora apreciamos, é constituído por 3 artigos e 2 anexos com a seguinte estrutura. Anexo 1, cessação das hostilidades, composto por 11 pontos. Primeiro, cessação definitiva de hostilidades militares. Segundo, âmbito de aplicação. Terceiro, responsabilidade das partes. Quarto, estrutura de implementação do acordo de cessação das hostilidades. Quinto, desmantelamento das bases e posições relacionadas com as hostilidades militares. Sexto, força de proteção do dirigente da Renamo. Sétimo, resolução de conflitos. A Frelimo votou a favor por entender que a paz é necessária para o desenvolvimento. Votamos a favor porque temos clareza que só com a paz é que Moçambique irá desenvolver. Embora entenda que o acordo não é o melhor para os moçambicanos, a Renamo viabilizou sua aprovação. Aprovamos conscientes de que nos colocam em teste os pressupostos do Acordo de Paz e Reconciliação Nacional de Maputo. Por sua vez, o Movimento Democrático de Moçambique absteve-se por entender que o acordo não é inclusivo. A paz definitiva só será uma realidade quando os acordos deixarem de ser um monopólio de 2 partidos. De um total de 207 deputados presentes na sessão extraordinária, 193 deputados da Frelimo e Renamo votaram a favor do acordo e 14 do MDM abstiveram-se de votar. A Frelimo e o MDM apelam a um entendimento no seio da Renamo para que as reivindicações da junta militar não coloquem em causa o espírito da paz efetiva. A Renamo diz tratar de assuntos internos e que saberá ultrapassar sem interferências. Em dia dedicado à aprovação da Lei do Acordo de Paz e Reconciliação, as convulsões dentro da Renamo, que tem como protagonistas a ala militar do partido, não passaram despercebidas entre as bancadas. Os pronunciamentos de uma parte da ala militar da Renamo estão a semear de novo o receio e insegurança de que, uma vez mais, a paz tão sonhada e tão esperada pode estar ameaçada. Queremos tomar esta oportunidade para lançar um vigoroso apelo à liderança da Renamo e toda a Renamo para que façam tudo o que esteja ao seu alcance para, com a base no diálogo, ultrapasse quaisquer diferenças no vosso seio. O MDM considera que o assunto não deve ser ignorado e, por isso, sugere mesmo que era prematuro que o Parlamento legislasse sobre o acordo de 6 de agosto. Seria um erro esta Casa aprovar esta lei enquanto o país vive o espectro de guerra. Convoquemo-nos todos na necessidade de encontrar uma solução do problema da autoproclamada junta militar. Não podemos ignorar as recentes ameaças. A Renamo diz tratar-se de um assunto interno que saberá ultrapassar sem interferências. Somos também atentos à questão da junta militar, onde irmãos nossos declaram que querem que haja uma integração, reintegração e reinserção social que os dignifique. É assunto de dentro de casa, é assunto da nossa família, são os nossos parentes, são as nossas guerrilheiras, são os nossos guerrilheiros. A Renamo, como família, vai saber resolver os problemas da sua própria casa. Isso nós afiançamos.
O comandante-geral da polícia acredita que a Renamo e a sua ala militar encontrarão soluções pacíficas para pôr fim às desavenças. Diz ainda que, neste momento, ainda não há motivos de alerta para as forças de defesa e segurança. Termina oficialmente, nesta quarta-feira, o prazo anunciado pelo Presidente da República para o desmantelamento das bases de Renamo em todo o país, no âmbito do acordo definitivo das cessações de hostilidades, assinado no passado dia 6 de agosto em Gorongosa, entre o chefe do Estado e o líder da Renamo. Entretanto, a autoproclamada Junta Militar da Renamo, liderada pelo Tenente-General Mariano Nhongo, anunciou na passada segunda-feira que este braço da Perdiz vai criar novas bases na sequência de desinteligências com Suf Mohamed, presidente da Renamo. Instado a se pronunciar sobre essa questão, que pode seguramente pôr em causa os acordos de paz, o comandante-geral da polícia, Bernardino Rafael, que está na beira no âmbito dos preparativos das eleições gerais, acredita que a Renamo encontrará soluções do problema junto do seu braço armado e acrescentou que tal fato ainda não constitui preocupação para as forças de defesa e segurança. E neste momento nós confiamos a Renamo, que muito bem vai saber mediar o conflito interno. Este é um conflito interno. Ainda não atingiu aquilo que se chama conflitos do país. É um conflito interno. E eles, quando falam de junta militar da Renamo. Não está dissociado da Renamo. Então, a Renamo vai saber gerir isso. O que nós temos que fazer como atores políticos à margem do processo é apelar que dentro da Renamo encontrem soluções aceitáveis para os moçambicanos. Portanto, este é o assunto da Renamo. A Renamo está lá no lugar, tem dirigente, são moçambicanos, vão saber se encontrar e depois nós sabemos de acompanhar. Jornalistas têm que dar acompanhamento também. A forma de noticiar as coisas não deve ser explosiva, porque não há nenhum problema. É normal na política, ideologias diferentes. Então vai se encontrar soluções. Todos nós temos que desejar a paz, o nosso país e o bem-estar. Ainda na Beira, o comandante-geral da polícia manterá encontro com os cabeças de lista da Frelimo, Renamo e MDM, com o propósito de exortá-los a contribuir para que as eleições decorram num ambiente pacífico. Não é a primeira eleição, por isso não será a disputa na via pública que vai resolver aumentar ou reduzir os votos, não será isso. Na via pública tem que ser centro de convivência social, de troca de experiência, da conversa e de transmissão da mensagem de cada partido. E é isto que vamos apelar quando estivermos recebidos. Nós pedimos audiência para cabeças de lista, para pedir-vos colaborar conosco. Por outro lado, o comandante-geral da polícia instou a sua corporação a trabalhar com dedicação e zelo para que as próximas eleições gerais decorram num ambiente de harmonia. A Comissão dos Assuntos Constitucionais, Direitos Humanos e de Legalidade não recomenda a eleição de António Jorge Frangoles ao cargo de juiz conselheiro do Conselho Constitucional. Num documento que a STV teve acesso, a primeira comissão da Assembleia da República refere: face ao fato de o candidato António Jorge Frangoles não ter apresentado certificado médico de aptidão física e a sua postura pública, os deputados das 3 bancadas parlamentares representadas na Comissão dos Assuntos Constitucionais, Direitos Humanos e de Legalidade, nomeadamente a Frelimo, a Renamo e o MDM, não recomendam a sua eleição, tendo em conta a natureza do Conselho Constitucional como guardião da autoridade moral da Constituição da República. Reagindo a este parecer da primeira comissão, o deputado da Renamo, António Muxanga, entende que os seus colegas que emitiram o parecer agiram de má fé. Má fé das pessoas, incluindo pessoas da nossa bancada, agiram de má fé. O artigo que chamam para recusar o Frangoles, que fala de aptidão, o teste de aptidão é exigido aos presidentes dos tribunais e vice-presidente do Tribunal Supremo, nunca aos membros do Conselho Constitucional. A questão dos membros do Conselho Constitucional é regulada pela lei orgânica, a lei orgânica não exige nada disso. Fala da questão da má-fé, faltou aqui um alinhamento entre os membros da bancada parlamentar da Renamo. O que aconteceu é que os membros da bancada parlamentar da Renamo nem elucidaram a bancada que o Dr. Frangoles tinha sido rejeitado. Ontem eu estive na bancada até 17 horas e os membros da bancada não disseram isso. Portanto, eu digo que houve má fé. Portanto,
contra más atitudes, a bancada parlamentar da RENAMO vai agir e vai exigir a reposição da legalidade, independentemente do voto a favor da rejeição do homem que pode dar o seu contributo pela parte dos membros da bancada. No mesmo documento, a Comissão dos Assuntos Constitucionais, Direitos Humanos e de Legalidade refere que recomenda a eleição das personalidades para membros do Conselho Constitucional, pois os candidatos Albino Augusto Nhacassa, Dr. Domingos Hermínio Cintura, Dr. Mateus da Cecília Feniace Sais e Dr. Albano Massi são personalidades idôneas, íntegras e de reconhecido mérito, e os processos e procedimentos das suas candidaturas não enfermam de nenhum vício que obste a sua eleição. O político António Frangulis foi proposto para membro do Conselho Constitucional pela RENAMO e, juntamente com os outros candidatos, foi ouvido esta terça-feira pela primeira comissão do Parlamento. Os deputados aprovaram na especialidade o projeto de resolução que ratifica a nomeação do presidente do Conselho Constitucional. Assim, Lúcia Ribeiro foi confiada pelos representantes do povo para dirigir o órgão nos próximos 5 anos. Endereço à veneranda Presidente as nossas sinceras felicitações pela ratificação da nomeação para o cargo. Lúcia Ribeiro foi nomeada pelo Presidente da República para um mandato de 5 anos, à frente do Conselho Constitucional em julho. A decisão de Filipe Nyusi carecia da ratificação dos deputados, conforme prevê a Constituição da República. A sua nomeação foi aprovada nesta quarta-feira com 183 votos a favor, 10 contra, 5 nulos e 4 em branco. Votos válidos: 183, 183, correspondente a 90,59% a favor da ratificação da nomeação da doutora Lúcia da Luz Ribeiro como Presidente do Conselho Constitucional. Senhora Presidente, Excelência, senhores deputados, ilustres convidados, acabei de apresentar a ata do apuramento do escrutínio atinente à ratificação da nomeação do Presidente do Conselho Constitucional, que após a sua verificação foi achada conforme e assinada pelos escrutinadores. Lembre-se que nesta quinta-feira a Assembleia da República irá eleger os juízes conselheiros do Conselho Constitucional para os próximos 5 anos. Cerca de 60% dos hospitais do país têm problemas de acesso à água e saneamento do meio. As constatações são de uma plataforma da sociedade civil designada Observatório do Cidadão para a Saúde. Entretanto, o Ministério da Saúde garante que acima de 50% dos hospitais têm água. Num seminário que decorre em Maputo, estão na mesma sala entidades públicas que intervêm no abastecimento de água e no saneamento. A sociedade civil desenvolveu pesquisas a partir das quais constatou que falta água em muitas unidades sanitárias. Neste momento, quase mais de 60% das sanitárias de Moçambique têm problemas de saneamento, têm problemas de água. Como eu disse, tem água outra vez que não é adequada para o consumo, não é? Mas consegue tirar, ou tem água não propriamente canalizada para toda a unidade sanitária. Por exemplo, pode ter água no quintal, não é? No pátio da unidade sanitária, mas não ter, por exemplo, na maternidade, não ter no bloco operatório. Não é? O sistema de canalização interna não poder estar a funcionar. Tem unidades sanitárias, por exemplo, onde a água é fornecida por um privado e não tem como custear a despesa desse fornecimento de água. Então, cada unidade sanitária apresenta características diferentes de acordo com onde se encontra, em que condições se encontra. O Ministério da Saúde diz ter a consciência do problema e está a trabalhar para reverter a situação. Agora, falando concretamente
da existência ou não de uma fonte de água na unidade sanitária. Ainda existe, é um desafio, como disse, ainda existem algumas unidades sanitárias, provavelmente as mais distantes até, com falta de água, mas isto é devido a vários fatores. Existem fatores naturais, existem muitos fatores que estão em torno. Mas com tudo isso procuramos trazer a água o mais próximo possível das unidades sanitárias. No mapeamento que nós temos realizado, mais de 50% tem o sistema de abastecimento de água. O encontro tem, entre outros objetivos, encontrar soluções mais sustentáveis para prover água nas unidades sanitárias. Os preços de quase todos os combustíveis vão baixar a partir de amanhã. A Direção Nacional de Hidrocarbonetos e Combustíveis justifica a baixa com a redução do preço do crudo no mercado internacional e a estabilidade cambial em Moçambique. É a segunda vez consecutiva que quase todos os preços dos combustíveis baixam em média um metical. A última foi em abril. O gasóleo desce dos atuais 64,55 meticais para 63,51 meticais por litro. A gasolina dos 67,07 para 66,49 meticais por litro. Já o petróleo de iluminação desce de 49,8 para 48,44 meticais por litro. O gás doméstico desce dos atuais 63,26 para 61,23 meticais por quilograma. O gás natural comprimido, o gás usado nas viaturas, mantém o preço de 30,35 meticais por litro, equivalente. Os motivos desta baixa são internos e internacionais. Da variação favorável no mercado internacional, mas também da estabilidade da taxa de câmbio interbancário que se tem verificado nos últimos meses. Embora se diga que a atualização dos preços dos combustíveis e outros produtos petrolíferos é feita mensalmente, a distância entre as duas últimas atualizações foi de 4 meses. A guerra comercial entre os Estados Unidos da América e a China está a afetar os planos de negócios do Porto de Maputo. A empresa concessionária desta infraestrutura portuária decidiu rever em baixa o volume de manuseamento de carga diversa este ano de 21 milhões de toneladas para 19 milhões de toneladas. Em outubro próximo, arrancam as obras de manutenção dos canais de acesso do Porto de Maputo, que passou a receber navios de até 65 mil toneladas após a última dragagem nesta infraestrutura portuária, cuja profundidade aumentou para mais de 14 metros. Em paralelo, os cais 6, 7, 8 e 9 estão a beneficiar de trabalhos de manutenção com vista a elevar a capacidade de manuseamento de carga. A combinação da dragagem e do aprofundamento, reabilitação dos cais, aquisição de equipamento, tem tornado o Porto mais atrativo. E um dos projetos mais importantes que nós levamos avante é o projeto do centro de formação. Os navios saem mais depressa. Para além de serem maiores, saem mais depressa do Porto de Maputo e tornam-nos um porto atrativo. Estamos preparados para o futuro, definitivamente. Com o mercado chinês a representar 80% total da carga manuseada no Porto de Maputo, com destaque para minérios, a guerra comercial entre esta potência asiática e os Estados Unidos da América ditou uma revisão em baixa dos negócios para este ano. Nós tínhamos a expectativa de fazer mais ou menos 21 milhões de toneladas ao fim do ano. Provavelmente andaremos a 19, 19,5. Havemos de perder muito provavelmente 1 milhão de toneladas, 1,5 milhão. Podia ter sido muito pior. Aquilo que nós fizemos foi aproveitar este período de relativa baixa para melhorar as nossas eficiências. Contudo, apesar deste braço de ferro entre a China e os Estados Unidos da América, a concessionária do Porto de Maputo já prepara uma nova dragagem dos canais de acesso para até 16 metros. O jornal vai observar a esta altura uma curta pausa. Voltamos dentro de instantes com mais informação. Até já. Estamos de volta ao jornal. Pouco mais de 117 mil professores beneficiaram de promoção e progressão nas suas carreiras em 2018. A informação foi avançada hoje pelo Primeiro-Ministro na abertura do 4º Congresso da Organização Nacional dos Professores. Os números de promoções e progressões são animadores. Mas o salário nunca corresponde às expectativas desde que Geraldo Nathaniel
tornou-se professor de matemática em 1980. Bom, aumentar muito, mesmo se duplicasse aquilo que está a dar, seria melhor. O que também podia melhorar para esta classe é a pronta disponibilização de subsídios de funeral e assistência médica e medicamentosa. Todos nós, professores de educação, pagamos assistência médica, mas ninguém se beneficia. Até subsídio funeral, nós acompanhamos colegas em situações tristes. Aparece vezes que até a família se esqueceu do luto e aquilo só vem para relembrar, lembrar e relembrar. Estas e outras questões poderão ser discutidas durante os 2 dias do 4º Congresso da Organização Nacional dos Professores, mas o pano de fundo é mesmo tornar a organização em um sindicato com o objetivo de garantir o diálogo social para a melhoria da condição do professor. Com a transformação da UNP em sindicato, esperamos estar em melhor posição para melhor defendermos os direitos profissionais e sociais dos professores, através do estabelecimento de plataformas de negociação com o governo. E enquanto não se cria plataforma de negociação com o governo, o primeiro-ministro aproveitou a oportunidade para anunciar as ações desenvolvidas em prol da classe. A partir do ano passado, retomamos os atos administrativos referentes à evolução da carreira do pessoal docente, realizando promoções, progressões e limitações de carreiras. Este processo beneficiou cerca de 117 mil professores ao nível nacional. A nossa perspectiva é de realizar no ano em curso, 2019, um total de 64 mil atos administrativos em todo o nosso país. Quanto aos atrasos no pagamento de horas extras aos professores, Carlos Agostinho do Rosário disse que está ciente e reitera que o Executivo tem um compromisso de continuar a fazer de tudo para assegurar que o seu pagamento seja efetuado após a finalização do processo de validação em curso. A Comissão Nacional de Eleições procedeu hoje ao sorteio de posições dos partidos políticos no boletim de voto para as eleições de outubro. As primeiras 4 posições são ocupadas pelos partidos dos candidatos às eleições presidenciais. No boletim de voto, a Frelimo vai ocupar a primeira posição, o Movimento Democrático de Moçambique a segunda, a Renamo e o Amuzi a terceira e quarta posição, respectivamente. Entre as formações políticas que entram na corrida eleitoral, consta nos 10 primeiros lugares a Nova Democracia. Além do sorteio das posições no boletim de voto, a Comissão Nacional de Eleições procedeu também ao sorteio do tempo de antena. Na primeira semana de campanha eleitoral, por exemplo, a Frelimo será o primeiro partido a merecer abordagem nos meios de comunicação social públicos e, de seguida, o MDM. Neste momento, há todas as condições para que, a partir do dia 31 de agosto, iniciemos com a campanha eleitoral. Nós estamos satisfeitos porque fazemos parte deste xadrez político. Nas eleições gerais de outubro participam, no total, 26 formações políticas, entre grupos de cidadãos, coligações e partidos políticos que já se preparam para a campanha eleitoral que arranca no dia 31 de agosto corrente. A celebrar o 77º aniversário de elevação à categoria de cidade, o edil considera que a cidade registrou melhorias nos últimos 7 anos. Depois da deposição da coroa de flores, Quilimane começou a registrar período de chuva, que no entanto não foi bastante para parar a cerimônia. Seguiu o desfile de vários grupos culturais. Depois viu-se uma verdadeira jogada política. De forma rápida, Pio Matos, cabeça de lista da Frelimo, presente na cerimônia, desceu da tribuna e foi ofertar valor ao músico que atuava na ocasião. Manuel de Araújo não se fez derrogado. Também desceu e foi buscar o mesmo músico para a tribuna, numa clara medição de forças. Afinal, estamos no ano político eleitoral, onde os dois entram em cena nas eleições deste ano para o cargo de governador da província. Vamos aos discursos. Em comemoração de 67 anos da cidade de Quilimane, remete-nos a uma reflexão sobre os processos de desenvolvimento com vista à melhoria das condições da vida da nossa população de Quilimane.
Um dos grandes desafios que o nosso governo persegue é o abastecimento de água. O nosso governo tem estado a trabalhar em coordenação com todos os atores da nossa sociedade, como exemplo de ligação com os outros parceiros para a melhoria da provisão de água à nossa cidade. Já Manuel de Araújo falou dos avanços que a cidade registrou nos últimos 7 anos sob a sua gestão. A pergunta que vos quero fazer é muito simples. Tiramos Quilimane do buraco em que colocaram ou não tiramos? Tiramos ou não tiramos? Chuaba não é da canoeda. Quilimane já não é a cidade de que se fala. Quilimane hoje é a cidade com quem se fala. Quilimane deixou de ter as piscinas municipais no centro das vias de acesso. Hoje triplicaram os carros turismo que circulam na nossa cidade. Ou não é? Dos municípios divergem quanto à evolução de Quilimane. Temos o problema das estradas, que estão todas esburacadas. Há tempos atrás, essa cidade já foi uma cidade de referência a nível do país, mas hoje está péssima. Todos nós conseguimos ver o lixo que tem nessa cidade, os buracos que tem nessa cidade. Nessa cidade não temos parques infantis. Nesta cidade não temos cinemas, onde os nossos filhos possam, mesmo nós adultos também, poder sair com os nossos filhos. Então, os desafios são maiores. De facto, estou a ver a cidade de Quilimane com melhorias, não é? Naquilo que são a questão de infraestruturas, naquilo que são, do ponto de vista em questão de saneamento, estou a ver uma melhoria em relação aos anos passados. Bom, precisamos que continue sempre com esse trabalho em questão de saneamento, em questão de melhoramento das infraestruturas das estradas, porque de facto nós, como cadeirantes, também temos tido dificuldade em como aceder às estradas. Então precisamos que seja melhorado tudo isso. Nas festividades estiveram presentes várias personalidades. Vamos olhar o mundo. Fernando Haddad, ex-concorrente nas eleições presidenciais de 2018 e antigo prefeito de São Paulo, no Brasil, foi condenado a 4 anos e 6 meses de prisão em regime semiaberto por ter recebido financiamento ilegal para a sua campanha eleitoral de 2012. Para além de Lula da Silva, que se encontra na prisão a cumprir uma pena de 12 anos por crimes de corrupção, mas uma alta figura do Partido dos Trabalhadores poderá em breve recolher as celas. A Justiça Eleitoral do Brasil condenou o antigo prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, a 4 anos e 6 meses de prisão em regime semiaberto. Pesava sobre Haddad a acusação de ter recebido financiamento ilegal para sua campanha eleitoral, que o levou ao cargo de prefeito de São Paulo em 2012. O financiamento, avaliado em 2,6 milhões de reais, teria sido oferecido pelo ex-presidente da empreiteira UTC, Ricardo Pessoa. Entretanto, Fernando Haddad rejeita a sentença e diz que as acusações de Ricardo Pessoa haviam sido chumbadas pelo juiz, o que dá a entender que ele foi condenado por um crime de que não foi acusado. A defesa do líder da esquerda promete recorrer da sentença. Finalmente, cerca de 100 migrantes do navio Open Arms foram desembarcados no porto italiano. Há quase 3 semanas que os migrantes encontravam-se à deriva no Mediterrâneo. É o fim de longa espera dos cerca de 100 migrantes do navio Open Arms que há 19 dias encontravam-se à deriva no mar Mediterrâneo. Na noite de terça-feira, por intermédio de um procurador italiano, o porto de Lampedusa abriu as portas para os migrantes que já se apresentavam debilitados devido às más condições em que se encontravam no barco. O governo italiano estava em braço de ferro com o Open Arms, tendo o ministro do Interior, Matteo Salvini, chamado os navios de resgates de táxi de contrabandistas dos seres humanos. Espera-se que os migrantes em poucos dias rumem para a Espanha e para os países como Portugal, França, Luxemburgo, Roménia e Alemanha, que se propuseram em acolhê-los. O Open Arms poderá ficar retido no porto italiano por alguns dias, sob a acusação de ter violado a lei marítima. Agora o desporto. A Politécnica alcançou hoje a primeira vitória na Liga Moçambicana de Basquetebol Mozal após derrotar o Desportivo de Maputo por 76-64 em jogo da segunda jornada da prova.
Depois de ter perdido no arranque da Liga Moçambicana de Basquetebol Mozal por 73-48 diante do Ferroviário da Beira, a Politécnica teve muitas dificuldades de se superiorizar diante do Desportivo de Maputo. Mas mesmo assim, entrou a vencer o primeiro quarto com parcial de 18-20. Já faltar o bloqueio. No segundo quarto, os alvinegros cometeram mais erros e permitiram que os estudantes aumentassem a vantagem, terminando o quarto com 33-40. Com forte jogo exterior, a Politécnica conseguiu distanciar-se ainda mais do seu adversário, que pecava no capítulo da finalização, permitindo que os campeões da cidade saíssem do terceiro quarto a vencer por 48-60. No quarto e derradeiro período, o Desportivo de Maputo procurou recuperar a desvantagem com jogadas rápidas, mas a Politécnica foi mais eficaz, vencendo o jogo por 64-79. É preciso mesmo vencer para depois ver se conseguimos passar para outra fase onde almejamos um lugar de pódio. Tivemos muitas dificuldades em entrar no jogo como nós queríamos entrar. Não foi por falta de... Faltou-nos alguma melhor decisão. Tínhamos que ter capacidade de decidir melhor. Ficou a aprendizagem. Amanhã. A Liga Desportiva de Maputo voltou a vergar em mais uma jornada do Moçambola, desta feita diante de NH de Vilanculo por 2 bolas sem resposta. A Liga Desportiva continua na zona de despromoção. O que é contar para a 17ª jornada. Vamos ter esta tarde no... Duas equipas que entraram empatadas na tabela classificativa, ambas com 22 pontos, mas com a NH um lugar acima da zona da despromoção e a Liga Desportiva abaixo da linha de água. NH de Vilanculo não deu espaço de manobra e aos 15 minutos chegou ao primeiro golo, por Ioiô, que deu seguimento a um cruzamento de Parquim e aproveitou fragilidades defensivas. Primeiro golo desta partida. A Liga respondeu 3 minutos depois, neste cruzamento da direita, mas Sonito embrulhou-se e rematou para cima. Os forasteiros chegaram ao segundo golo neste livre cobrado por Lac. Mau posicionamento de Pinto, que viu a bola passar por uma brecha na barreira e a cair no fundo das malhas. No lance de bola parada, já estava aqui a dizer que o guarda-redes... Foi com 0-2 que as equipas foram ao intervalo. Na segunda parte não houve espetáculo, excepto esta boa jogada dos hidrocarbonetos, com má finalização de Parquim a arrematar para as nuvens e este remate de Pires para a defesa de Pinto. A Liga teve apenas um lance de perigo, mas Mabote e Sonito não se entenderam, tendo rematado sem enquadramento. Viemos que ia ser difícil jogar com a Liga, mas viemos com uma lição bem estudada, tivemos com calma, estudar o que é a Liga e aproveitamos o estado menos bom da própria Liga. Mais uma derrota, hoje não jogamos bem, não podemos escondê-lo, foi um pouco o espelho daquilo que tem sido os últimos 2 jogos em termos de erros defensivos. Com a vitória, a NH de Vilanculo escala a 8ª posição, agora com 25 pontos, enquanto a Liga Desportiva de Maputo mantém-se na zona de despromoção com os mesmos 22 pontos. Divergências na Renamo será o prato forte do debate que segue numa condução de Boaventura Mucipo. Estamos à porta de mais um intervalo, mas antes o estado do tempo para as principais cidades moçambicanas. Maputo irá registrar amanhã 27 graus de máxima e 15 de mínima, 25 graus de máxima para Xai-Xai, 17 de mínima, Inhambane 24 de máxima e 17 de mínima. No centro do país, Tete, 25 de máxima, 17 de mínima, 21 de máxima para Chimoio e 13 de mínima. Beira, 25 graus de máxima e 18 de mínima, 25 também de máxima em Quilimane e 16 de mínima. Já no norte do país, 21 graus de máxima para Lixinga e 9 de mínima, 28 graus de máxima em Pemba e 19 de mínima, Nampula, 26 graus de máxima e 17 de mínima. Até a próxima. Muito boa noite, caro telespectador. Seja muito bem-vindo a este espaço de comentário no dia em que a Assembleia da República aprovou a Lei do Acordo de Paz e Reconciliação Nacional. Este será o tema central do nosso debate e vamos ainda discutir os recuos na indicação de juízes conselheiros do Conselho Constitucional. Trazemos aqui hoje para debate os principais atores do Acordo de Paz, nomeadamente a Frelimo e a Renamo. Henriques Mandava do meu lado esquerdo da Frelimo e Antônio Muxanga do meu lado direito da Renamo. Muito boa noite aos dois e sejam bem-vindos a este espaço de comentário.
António Muxanga, começo por si. A minha primeira pergunta é que o prazo formal para a entrega das armas terminou hoje. A RENAMO não entregou todas as armas. Há o fator junta militar da RENAMO que tem armas, portanto não entregou nenhuma. A minha primeira questão é até que ponto é que estes elementos não esvaziam o acordo de paz e reconciliação nacional, hoje transformado em lei pela Assembleia da República? Muito obrigado. Primeiro quero agradecer a Deus pela proteção em vida que tem nos proporcionado e agradecer a todos os moçambicanos de bem que apoiam a paz e a reconciliação nacional. Em relação à sua questão, o próprio acordo de paz prevê que o acordo será ajustado à realidade do momento. Como todos nós sabemos, o tempo do ingresso dos nossos oficiais superiores e generais na polícia atrasou 2 meses. Portanto, é normal que até hoje as armas não tenham sido entregues, porque as armas não se entregam de qualquer maneira. Primeiro é preciso acantonar as tropas. Então, o processo de acantonamento ainda não aconteceu. O que aconteceu foi o lançamento do DDR. Significa demonstração concreta de que o entendimento vai acontecer, e foi o que foi dirigido por Sua Excelência, o presidente da RENAMO, o general Ossofo Mamad, em Gorongosa. Muxanga, de qualquer forma, do ponto de vista formal, estava estabelecido que hoje terminava o processo de entrega das armas. De qualquer forma, os prazos formais servem para alguma coisa, quer dizer? Vai ler bem o acordo. O que o acordo diz? O acordo estabelece... O acordo estabelece... que durante o processo de desarmamento pode haver ajustamentos, é isso? Estabelece que todas as fases do processo de DDR poderão desobedecer às condições criadas no treino. Primeiro, quem vai financiar o acordo é a União Europeia. A União Europeia ainda não fez chegar ao país nem sequer uma 500. Segundo, o acordo, o ministro das Finanças diz que não tem impacto orçamental. Significa que o Estado de Moçambique não vai gastar nada. Terceiro, como é que você vai acantonar pessoas se você não tem dinheiro para os alimentar? No seu entendimento, António Muxanga, já que este prazo de hoje falhou, quanto tempo é que se pode levar para se desarmar a RENAMO, ou seja, para a RENAMO entregar as armas? Está aqui a levantar condicionantes. Quanto tempo é que acha, do ponto de vista de previsão, que isso pode estar resolvido? O tempo necessário para que isso possa acontecer com muita firmeza, tranquilidade e segurança. O que significa tempo necessário, Muxanga, para fazer uma discussão mais concreta? Não faço parte do DDR, não sou técnico nem especialista da implementação do DDR, mas sei que os nossos colegas que neste momento estão a ser treinados na polícia já deviam estar no terreno, porque são eles que vão fazer a seleção das pessoas que, em vez de irem para casa, deverão ir à polícia, ou em vez de irem à polícia e ao exército, deverão ir para casa. Portanto, o processo de entrega de armas está condicionado à reinserção dos homens da RENAMO nas Forças de Defesa e Segurança. Os oficiais superiores já indicados na polícia e os outros estão nas Forças Armadas. Esses é que vão se juntar à outra parte para poderem selecionar quem tem aptidão para ir à polícia, quem tem aptidão para ir às Forças Armadas e quem tem que ir para casa. Volto à minha questão inicial, Muxanga. Isto não influencia o acordo de paz definitiva, como está escrito? Não, porque o acordo vem acima do acordo verbal assumido pelo presidente Inhosso e presidente Afonso da Cama das tréguas por tempo indeterminado, que começaram quando eu era porta-voz no dia 27 de dezembro de 2016. Henriques Mandava, faço a mesma pergunta. Até que ponto é que estes fatores, que como Muxanga coloca, fugiram do controle, pelo menos do ponto de vista do prazo formal, e o elemento junta militar da RENAMO, eles não esvaziam este acordo de paz? Quando as pessoas veem nas televisões homens armados, e hoje tivemos a informação de que a RENAMO também não se desarmou, pelo menos do ponto de vista simbólico, as pessoas ainda têm alguma preocupação relativamente à paz. Não é uma paz sólida, nem definitiva, tal como ela é designada. Qual é o seu entendimento? Isto não esvazia a tal paz definitiva? Boa noite. Eu começo por cumprimentar assim Monsipo e aos telespectadores, ao colega Muxanga. E devo dizer que, em primeiro lugar, de facto, há que concordar e assinar embaixo, como se diz em gíria popular, que era sintomático que a RENAMO desse este sinal
de ensejo e vontade de contribuir para a segurança e tranquilidade de todos os moçambicanos, na perspectiva de que, efetivamente, o acordo assinado vem para ficar. Isto digo por quê? Porque todos os condicionantes que têm que ver com o processo de implementação do DDR são um exercício normal que deverá resultar daquilo que há de ser o primeiro passo a ser dado. Qual seria o primeiro passo? O primeiro passo seria este, dizer que nós temos vontade e todos os homens de paz, todos aqueles que anseiam a vontade de ver tranquilizados os moçambicanos, deviam evoluir para este sentido em que não deixem dúvidas de que, da nossa parte, não há nenhuma reserva. Portanto, aqueles homens que nós temos que estão, se calhar o termo seja um tanto quanto agressivo, contabilizados, mas estamos a falar daqueles homens que estão circunscritos para o processo da implementação do DDR, são aqueles que vão ser corporizados por este processo todo. Mandava, estas incertezas todas esvaziam ou não o acordo de paz definitivo? Essa é a minha questão. Eu não posso dizer necessariamente que esvaziam, mas também não posso deixar de dizer que deixam algumas mazelas, porque os moçambicanos ficam inquietantes, ficam também com algumas afirmações perguntativas. Será que o acordo assinado a 6 de agosto é efetivamente definitivo? É aquele que sela o calar das armas? É aquele que traz aos moçambicanos a reconciliação ou o primeiro passo à reconciliação? Talvez esta resposta os moçambicanos até hoje não o tenham. E isto, Mocipo, sem querermos naturalmente andarmos às escuras, é preciso que se diga que, mais do que qualquer moçambicano, a Renamo, naturalmente indicando aquilo que são os outros aspectos que acha que precisa encontrar como segurança, mas a Renamo é a entidade primeira que deve trazer essas garantias. E como é que isso se faz? Primeiro, resolvendo os problemas internos, como fez menção. Eu penso que vamos falar um pouco mais adiante. A questão da junta militar, exato. Mas olhando para este ambiente interno criado e também, não só, mas de per si, avançar para passos importantes no que diz respeito a garantias de que nós temos vontade. E como é que isso se faz? É como num casamento. Um casamento que termina no registro civil, na nossa tradição, começa às vezes na apresentação, depois o lobolo. Exato. Então, são sinais que o noivo dá para dar a entender que tem vontade, tem comprometimento para materializar aquele fim último que será naturalmente o matrimônio. Mandava, que a paz, no mandava, caso, considerando esses elementos todos, até que ponto a assinatura deste acordo não foi prematuro? Temos um documento, temos uma lei hoje, mas efetivamente, do ponto de vista prático, os elementos de guerra, eles ainda não estão controlados, não estão nas mãos do Estado. A Renamo ainda não entregou as armas, como dizíamos aqui, há o surgimento da junta militar. Até que ponto não teria sido importante concluir este processo todo de desentendimentos dentro da Renamo e reintegração para depois ter um acordo definitivo? Mocipo, esta é uma questão daquelas que dizia alguém que eu vi a passar também por este canal. É uma pergunta de mil dinheiros, mas eu posso dizer o seguinte, que na verdade para o Estado moçambicano e para todos os moçambicanos interessava haver um vínculo muito claro das partes beligerantes, neste caso, guerrilheiros da Renamo. Um sinal. Um sinal muito evidente, porque inclusivamente vamos para um exercício de consolidação do Estado de Direito Democrático através das eleições, que não poderiam acontecer num ambiente em que pairassem dúvidas sobre aquilo que é o nosso Estado enquanto Estado. Ora, isto significa dizer o seguinte, de uma forma muito bastante sumária, que
O acordo, na minha opinião, não foi... Isto é subjetivo, mas na minha opinião não foi tão precipitado. Ora, é importante que se acautelem esses aspectos todos, sem precipitação. Se houver alguma coisa que não ficou aclarado no processo negocial e não ficou aclarado no processo de organização interna de uma das partes negociantes, neste caso é a RENAMO, então evoluirmos para uma situação em que a própria RENAMO possa resolver os seus problemas para, em conjunto com moçambicanos, portanto, independentemente de tudo, este acordo tem o seu valor. Tem o seu valor. Há aqui algumas questões que o Muxanga levantava, a ideia de que ainda não há dinheiro para a reintegração, os homens da RENAMO que devem incorporar as forças de defesa e segurança não estão ainda preparadas. E, conforme o Muxanga colocou aqui, não há datas precisas sobre quando é que este processo termina. Portanto, há um outro elemento de incerteza aqui para concluir este processo. Eu penso que o Muxanga fala da questão de dinheiro olhando para a dimensão de reinserção. Não necessariamente até a integração, a desmilitarização, a desmobilização e integração dessas forças nas instituições. Exato. Mas necessariamente para a questão de reinserção social. Mas sobre isto eu devo dizer o seguinte, Mucipo. O maior valor que os moçambicanos devem ter não é necessariamente o dinheiro, é o seu cometimento com relação a este espectro de paz que todos os moçambicanos anseiam. Depois disso, poderemos discutir, naturalmente não que seja marginal isso, mas poderemos discutir essas questões de reinserção que são também, de certo modo, importantes. Muito bem. Antônio Muxanga, vamos falar da junta militar da RENAMO, que é, digamos, um governo paralelo da RENAMO. O general Nhongo tomou posse, é o segundo presidente da RENAMO. Ouvimos Ivone Soares hoje na Assembleia da República, ela que é chefe da bancada da RENAMO, a dizer que este é um problema de casa e que deve se resolver dentro de casa. De qualquer forma, ver aquela imagem dá um sinal de que há coisas que não estão resolvidas dentro da RENAMO e que pode afetar o processo de pacificação do país. A questão central que as pessoas se levantam é o que falhou para que houvesse um grupo de dissidentes dentro da RENAMO que pegam armas, que criam uma linha paralela e que até já querem participar no processo eleitoral. O que falhou? Obrigado. Primeiro que gostaria de explicar o seguinte. Se o entendimento fosse esse que o colega Mucipi traz, não deveríamos ter aprovado o acordo hoje, tendo em conta que o prazo de desarmamento terminava hoje. Então, não sei se é isso que se pretende. Pretendesse que os deputados recusassem o acordo porque o prazo de desarmamento termina hoje. Que mensagem é que estaremos a transmitir aos moçambicanos e à comunidade internacional? Então, o acordo, as pessoas que elaboraram o acordo, os signatários do acordo, já sabiam que as coisas não iam ser cumpridas segundo o calendarizado. E colocaram uma cláusula que diz que as coisas serão tratadas em conformidade com a realidade no terreno. Então, a questão também que tem que ser colocada é que, mesmo em 1992, o acordo assinado a 4 de outubro, o acantonamento começou em 1993. Por isso, não se assina o acordo hoje, o acantonamento começa. Quer dizer, assinou o acordo às 7, às 14, mesmo as pessoas estão presas. Não é preso hoje, amanhã vai ao tribunal. Não. Há que respeitar algum gradualismo. É um gradualismo, um processo. Ainda em 1992, a questão da administração territorial não tinha sido abordada no acordo. É assim que o presidente da Câmara, quando veio a Maputo pela primeira vez, hospeda-se no Caquanga, vem fazer uma cimeira que decorou no Clube Militar, onde eu sou protocolo. Se você for a ver o jornal Zambezi desta semana, traz uma fotografia minha, eu atrás do presidente Sano e do presidente da Câmara, ladeado por Rolo Domingos e o senhor Madeira, o ex-ministro dos Assuntos Parlamentares. E diplomático. O que quer dizer, Muxanga, é que relativamente ao atraso no DDR, isto não deve constituir uma preocupação aos moçambicanos? Para aqueles que têm boa vontade e que acompanham os processos de pacificação no país e no mundo, isso não deve constituir. Não é preocupação. Agora, para aqueles que querem usar isso como pretexto de criar confusão, podem comentar isso. Muito bem, Muxanga, vamos à questão da junta militar. A minha pergunta foi: o que falhou para que houvesse um grupo de dissidentes? Eu não sei o que falhou porque eu não sou militar.
A única coisa que sei é que eu conheço o general Nhongo como comandante da RNAM, esteve a comandar à frente de Inhambane, esteve na Emoxim. Quando chegou o momento de desentendimento em Emoxim, ele não ficou na cidade, voltou para se juntar ao grupo dos colegas. E no dia 25 de setembro, quando o presidente da Câmara foi atacado, o Nhongo estava com ele. Quando nós fomos resgatar o presidente da Câmara em Bata de Sacuzi, voltamos com o Nhongo para a cidade da Beira. O Nhongo viu tudo o que aconteceu. E, portanto, o que eu posso garantir aos moçambicanos é que, efetivamente, o general Nhongo é membro da RNAM, é guerreiro da RNAM, está desentendido agora com a liderança da RNAM, mas há espaço para esse assunto ser tratado em fórum próprio. O que o general Nhongo disse de boca, e a boca pode tratar. Há uma máxima em Zulu que diz: quer dizer, o que a boca estraga, a boca conserta. Agora, o que nós não podemos encorajar é que de boca passemos para as armas, porque a arma estraga, a outra arma vinga, não retifica. Muxanga, nós estamos habituados em Moçambique, em qualquer parte do mundo, aos desentendimentos dentro dos partidos. Isso é normal e faz parte das dinâmicas normais do funcionamento dos partidos. A grande preocupação aqui é que é um grupo descontente que criou uma linha própria e tem armas. A grande questão aqui é esta, é que há um grupo com armas. E se eles continuam com essas armas, ficam nas suas 11 unidades, como assim o disseram, com as armas, isso constitui um perigo. É porque, eventualmente, vê as armas como um argumento. Se não fosse, teriam entregue ao Estado ou a própria RNAM como partido deve ficar com as armas. A preocupação aqui são as armas. O grande problema é este. O processo de acantonamento e desarmamento ainda não começou. Há desentendimento que, no princípio, até é fomentado por um grupo de pessoas alheias à RNAM. Pessoas que disseram, em plena reunião do Comitê Central, que havia pessoas que estavam a ser desprezadas, sei lá, já não queremos entrar nisso. Hoje estamos a assistir o que estamos a assistir. Nós continuamos a acreditar que há bom senso, porque o próprio general Nhongo, na declaração final da tal reunião que tiveram, os 70 membros da junta, porque é preciso sublinhar isso, que foram 70 pessoas com o general Nhongo que reuniram naquele local, eles dizem que vão respeitar a trégua declarada por Sua Excelência Presidente Afonso Macaco Massara da Cabo. Afinal, o que é que o povo moçambicano quer? Não é o calar das armas. O povo moçambicano quer que as armas estejam com o Estado e não com os partidos, não é isso, Muxanga? O povo moçambicano quer o calar das armas. O povo moçambicano não está interessado em ver armas da RNAM com o governo e o governo a continuar a disparar e a matar pessoas. Muxanga, há alguma ponte estabelecida entre a liderança do partido e esta junta militar no sentido de chegar a algum entendimento? Há um trabalho que está a ser feito dentro do partido, no sentido da família RNAM, todos aqueles que falam em nome de Afonso Macaco Marceta da Cama e de André Matadi Matsangaís se juntarem. Portanto, estão a ver, Muxanga, se bem entendo o que está a colocar, há contactos no sentido de chegar a um entendimento entre as duas partes. É isso que está a dizer? Não estou a dizer que acontece. Estou a dizer que há um trabalho que está a ser feito no sentido de todos aqueles que falam de memória de Afonso da Cama e de André Matadi Matsangaísa falarem a mesma linguagem. Mas, havendo esse trabalho, como é que nós temos este grupo a dizer que quer participar nas eleições, a nomearem um presidente da RNAM, a existir esse trabalho, ele pode não estar a surtir efeitos, porque temos o outro lado a andar em sentido contrário. Nem sei se essas pessoas estão recenseadas, têm cartão de eleitor e conhecem aquelas regras todas da apresentação de candidaturas, os órgãos. Eu já disse, tudo que a boca estraga, a boca retifica. Portanto, eu não vou condenar ninguém por ter dito que ele é presidente disto mais aquilo, que ele exige aquilo mais aquilo. O mais importante é que a liderança máxima da RNAM, eu estive com o presidente da RNAM na quinta-feira, das 13h10 até 21h10, a falarmos deste assunto e mais outros assuntos, deixou instruções claras e concretas sobre as ideias dele, da forma como nós podemos resolver a questão
e aconselhou os outros colegas que acham que têm melhores ideias para podermos resolver essa questão. Agora, desculpe, o mais importante agora é que as pessoas devem se concentrar também no trabalho que o general Yusuf está a fazer na província de Nampula e agora vai passar para Cabo Delgado, vai virar para Niassa, vai virar para Zambésia, que também é um trabalho muito necessário. Esse trabalho nós também já estamos a acompanhar aqui ao nível da mídia. Mandava a questão da junta militar, os perigos desta junta militar para o processo de pacificação e a junta militar da RENAM como um problema dentro do partido. Até que ponto é que, pela dimensão que este problema está a assumir, ele já deixa de ser um problema apenas da RENAM, que ele prejudica o processo de paz que envolve os mais de 28 milhões de habitantes de Moçambique. Não há dúvidas, Mucipo. Eu faço jus às palavras do presidente Chissano, quando ele dizia que, na verdade, até recuperando um pouco o esteio de sua experiência, é importante que se olhe para aquilo que são as questões, não só intervenientes, mas também supervenientes, que são apresentadas por este grupo, vamos lá dizer, de reivindicadores internos da RENAM. Porque se não vejamos, Mucipo, que é para também ficar claro aos telespectadores e a todos os moçambicanos, interessou ao Estado moçambicano, através do seu governo e na pessoa do Presidente da República, tudo fazer e com toda a demonstração clara, aquele esforço de ida às matas de Gorongosa para procurar aproximação e junto da liderança da RENAM, que foi a entidade reivindicadora de questões que eram mais ou menos, vamos lá dizer, quilatantes, no sentido de se encontrar soluções para a paz. Isto foi feito. Eu creio que o próprio presidente Nyusi, o governo moçambicano e todos os moçambicanos acreditaram que o diálogo estava a ser feito com pessoas legítimas dentro da RENAM. O que não se observou, talvez, para todos nós, em momento oportuno, é que haviam duas RENAMs, ou então interesses diversos dentro da RENAM neste processo todo. Porque se não vejamos, não é crível que depois de 6 de agosto ter-se assinado o acordo, apareçam outros companheiros da RENAM a dizerem que não reconhecem tudo quanto tenha sido feito porque eles não foram ouvidos. Então significa que o Yusuf Mahamat esteve durante todo este tempo a negociar com o Estado moçambicano através do seu governo, através do Presidente da República e chefe do Estado, um processo de busca da paz à revelia dos seus. Este é problema de quem? É uma pergunta que não quer calar. Esta é uma questão intrínseca da RENAM. Exato. Razão pela qual a própria chefe da bancada, se eu fiquei atento e nós todos também ficamos atentos, exato, diz que este é um problema de casa. É um problema de casa. Exato. Que tem de ser resolvido lá em casa. Eu penso, com estas palavras, Mucipo, se me permitir, sim. Eu penso que todos os moçambicanos deviam chamar a responsabilidade da RENAM para a muito breve trecho, de uma forma muito flexível, de uma forma muito pacífica, de uma forma muito dialogante, demonstrando que efetivamente quer paz, começando de lá de casa, a fazer um trabalho, um TPC, no qual se encontrem consensos sobre aquilo que são as preocupações internas, para depois a legitimação ser feita em voz uníssona. Senão, corremos o risco de resvalar para uma situação em que hoje podemos negociar com o Nhon e depois, em 2024, vamos negociar com o Muxanca, ou então, numa outra circunstância, vamos negociar com uma outra entidade. Como é que olha para a intervenção das lideranças da RENAM relativamente a este grupo de dissidentes? Já ouvimos a RENAM a vir dizer que são indisciplinados, que não estão alinhados. António Muxanga diz aqui que há algum trabalho que está a ser feito para aproximar a família RENAM, mas os sinais que nós vemos é de que é um grupo que quer fazer o seu próprio caminho. Como é que acha que se encontram as pontes aqui? Eu levantava a questão, até que ponto, pela dimensão que este assunto vem ganhando, até que ponto é que isto já não é um problema só da RENAM. O processo de DDR é um processo liderado ao nível do Estado, ao nível do Presidente da República, ao nível do Governo. Os homens da RENAM vão ser integrados nas Forças de Defesa e Segurança.
Até que ponto não se deve assumir este problema como um problema de Estado e ser resolvido como tal? Sim, Mocipo, eu posso voltar a dizer, de facto, este já não é um problema. É um problema da RENAM, sim, porque a RENAM é que tem de resolver, mas também preocupa os moçambicanos no seu todo. Mas uma coisa que não podemos esquecer, que eu tenho que repisar, este é o teste excelente para a RENAM provar que ela é uma organização ou um partido organizado, é um partido que está preocupado com a paz, é um partido que pode encontrar soluções dialogantes, porque não basta andarmos aqui a empoeirar a opinião pública com discursos, com narrativas invasivas, onde possamos dizer que nós somos pela paz, quando mesmo internamente não somos capazes de encontrar este espaço dialogante, consensos, para depois transpormos este diálogo aos outros atores que conosco interagem à busca de uma paz perene para todos os moçambicanos. Portanto, eu penso que o teste está colocado à liderança da RENAMO e isto, naturalmente, a todos os moçambicanos fica a atenção de acompanharmos e podermos apoiar naquilo que for necessário. Mas a responsabilidade primeira, como eu disse na primeira alocação, é da RENAMO. Muito bem. António Muxanga, antes de passarmos para o outro tema, dou-lhe aqui espaço para reagir àquilo que coloca. Mandava, sobretudo, a questão de que este é um problema de casa e a RENAM é que tende a encontrar a solução para os seus problemas internos. De princípio, o problema é da RENAM. Se a RENAM não conseguir resolver o problema tem que passar para o vizinho. Agora, o mal deste assunto é que antes do assunto começar, o vizinho é que começou a bibliotar a sopa da RENAM. Mas pronto, são questões que nós podemos deixar. Hoje, por exemplo, vemos uma atitude que não percebo o que é, de um grupo extra que se dizer que não é um grupo armado, também quer se apropriar deste assunto. Agora, não sei até onde é que vai essa vontade. Está a falar de que grupo exatamente? Daqueles que diziam que são partidos desarmados, de se interessar em questões daqueles que estão... O MDM não está presente nesta mesa, Muxanga, não vamos falar de quem não está. Só estou a dizer o cuidado que os moçambicanos devem ter sobre o discurso... Mas não vamos falar de quem não está aqui presente. Estou a falar do discurso que se faz. Exato. Então, nós temos que ter cuidado, porque a língua é como a beata do cigarro, ou o palito. O palito é uma coisa muito pequenina, mas queima uma floresta e destrói cidades. A beata de cigarro também, que as pessoas atiram distraídas, cria problemas. Muxanga, já ouvimos logo a partir da sua parábola sobre esta questão da boca. Vamos passar para o nosso segundo tema, que é a questão da nomeação dos juízes conselheiros para o Conselho Constitucional. Levantava aqui a questão de duas RENAMOs. E vimos hoje aqui, passamos no nosso Jornal da Noite, António Muxanga na Assembleia da República dizer que não entendeu o que aconteceu. Quando se fala de duas RENAMOs, temos uma RENAM e vimos José Manteiga já dar uma conferência de imprensa a dizer que o homem que foi selecionado para o Conselho Constitucional era aquele que poderia representar os interesses do direito em Moçambique, mas também os interesses da RENAM. Este homem foi ouvido, deu uma entrevista em que parecia que estava tudo bem. Hoje vimos que as três bancadas, incluindo a própria RENAM, que o indicou para ali, concorda que ele seja afastado do processo. A questão, o Muxanga, é o que aconteceu para esta reviravolta. A mesma RENAM que colocou o homem lá, é ela mesma que participa no processo para o afastar. Há uma situação que anda na Assembleia da República. A Assembleia da República organiza-se em comissões de trabalho. Os pareceres das comissões de trabalho não obrigam a plenária a assumir as posições das comissões de trabalho, mas elas são um caminho que pode nos ajudar a chegar onde nós pretendemos. O que é que falhou? Alguém de má fé dentro da primeira comissão, que não sei se dizer quem é e de que bancada é, se foi o assistente da comissão, foi buscar uma interpretação que anda no artigo 41, no ponto 4 e ponto 7, que fala de eleição e ratificação. Não fala de designação aqui. Aqueles senhores são designados, não são eleitos nem são ratificados.
O que é que diz o artigo 4, o número 4 do artigo 41? A proposta de ratificação de nomeação do Presidente do Tribunal Supremo, do Presidente do Conselho Constitucional, do Presidente do Tribunal Administrativo e Vice-Presidente do Tribunal Supremo, nos termos da Constituição, deve ser remetida à Assembleia da República com antecedência mínima de 15 dias antes do início da sessão plenária, acompanhada de despacho do Presidente da República, despacho de nomeação, de currículo vitae, cópia autenticada de bilhete de identidade, certificado de registro criminal, habilitações literárias e prova de aptidão física. Esta é a questão dos presidentes. A primeira comissão foi pegar isto e colocou, exigiu que o doutor Frangulos apresentasse isso. O doutor Frangulos não é presidente de nenhum tribunal. Acha que esta posição da primeira comissão não tem conforto legal? Não tem conforto legal, ainda vou para aí. Não é vice-presidente do Tribunal Supremo. O doutor Frangulos está... A situação dele é regulada pelo artigo 7, número 2. Mas a questão que eu levanto, Muxanga, com licença, é que o Partido Renamo tem 3 deputados na primeira comissão. Estes 3 deputados votaram a favor da saída de Antônio Frangulos. É isso que eu estou a discutir. Estou a dizer que vamos ver o que a lei diz. Não estou a discutir pessoas. Estou a discutir o que a lei diz. E se as pessoas saíram fora da lei, cabe a essas pessoas explicarem por que saíram fora da lei. Mesmo elas sendo da Renamo. Mesmo elas sendo da Renamo. Não, mas isso então, é o que determinou. O número 2. Os juízes conselheiros do Conselho Constitucional, à data da sua designação, devem ter idade igual ou superior a 35 anos, ter pelo menos 10 anos de experiência profissional na magistratura ou em qualquer atividade forense ou docência em direito. Agora, o doutor Frangulos é uma figura que reúne as qualidades previstas na orgânica do Conselho Constitucional, porque o doutor Frangulos foi licenciado no ano 2000, tem 19 anos como licenciado, tem mais de 10 anos e deu aulas na Universidade UEM, Esquiteme, UDM, USTM, STEG, a Cipolla, etc. E foi professor de Edson Macuacua na cadeira de processo penal, do admitido Albano Macia, nas cadeiras de filosofia criminal, especial, criminologia e processo penal. Portanto, o mais competente de todos aqueles todos é a pessoa que foi rejeitada. Mas por que os seus colegas o reprovaram em sede da primeira comissão? Não discuto a questão dos meus colegas. Eu sou Antônio Muxanga, eu trabalho com o que a lei diz. O que é que nós fizemos? Nós chamamos os colegas em sede própria, conversamos para tentar perceber o que aconteceu, tentaram se explicar, refugiaram-se no ponto 7, que diz: sempre que a Assembleia da República deva pronunciar sobre outras ratificações de nomeações ou eleger personalidades no âmbito das competências que lhes são conferidas, o procedimento idêntico é seguido, devendo a Comissão de Trabalho competente dar o seu parecer. Agora, tenho aqui um documento assinado pela mesma comissão no mesmo dia. Elegeu personalidades para o Conselho Superior da Magistratura Judicial. Só exigiram o currículo vitae, fotocópia do BI, certificado de habilitação e certificado de registro criminal. A mesma coisa o doutor Frangulos já entregou. Não exigiram certidão de aptidão física. Houve erro, desculpa. Ficou claro? Deixa-me te dizer. Deixa-me explicar. Tem mesmo um minuto, Muxanga. É importante. Estamos com tempo limitado. Houve erro dos colegas da primeira comissão. Por isso, nós vamos remitir um ofício pedindo à Presidente da Assembleia da República, na qualidade da timoneira, para corrigir a situação. Chamar a primeira comissão a corrigir a situação. Caso eles recusem, iremos até as últimas consequências. Nós não queremos discutir pessoas na Assembleia da República. Não queremos discutir como a pessoa casou, quem arrancou o marido de quem, mulher de quem, mas se nos obrigar, vamos discutir isso na Assembleia. Está claro. Faço também a mesma questão. Nós vimos uma personalidade indicada pela Frelimo, em que a boca da audição para esta pessoa ser colocada, ela também foi substituída pela bancada parlamentar do partido. Quer dizer, como se houvesse alguém que o queria que estivesse presente, mas depois, em última instância, houve uma reflexão e viu-se que não era a melhor pessoa. Mas o processo todo já estava na Assembleia da República. Uma situação mais ou menos similar à da Renamo. Ainda bem município que usa o termo mais ou menos. Pode ser matemático, mas não é igual, do ponto de vista comunicativo tem seu significado.
Município, eu devo dizer que há uma grande diferença, porque como elejo na Frelimo é tradicional, os quadros que são indicados ou são propostos para exercício de funções de chefia e de direção ou até de colégio, são quadros que são selecionados de uma forma prévia, ouvidas, ou seja, consultadas e que depois assumem de uma forma declarada que estão preparadas para efetivamente exercerem as funções a que são chamadas. Ora, para o caso do colega Filemão, o que aconteceu é que a Frelimo foi esmiuçando muitos aspectos, analisou os prós e os contras. Depois de mandar o nome para a Assembleia. Depois de mandar o nome para a Assembleia. E gozando desta prerrogativa, que é aí onde reside a diferença, gozando desta prerrogativa em que tenha julgado que eventualmente este quadro possa servir para outras funções de forma bastante mais óptima, entendeu que valeria a pena substituí-lo antecipadamente, obtendo aquilo que são os preceitos legais estabelecidos para o efeito. Mas é preciso registrar um aspecto que não é muito bem verdade, o que o colega Muxanga está a dizer. Porque eu não creio que olhar para quadros como Ezequiel, quadros como Macuiano, como o Eduardo Namburete, que são pessoas, Angelina Enoque, que são pessoas responsáveis. Angelina Enoque foi chefe daquela bancada no mandato anterior. O Ezequiel foi membro da Comissão Nacional de Eleições. O Namburete, já não falamos. Portanto, na minha opinião, a Renan, o Namburete, quando estava a falar... o Namburete não assinou... Desculpa, eu tenho aqui o parecer... Muxanga, temos que ter... Muxanga, vamos falar o Mandava. Não se deve mentir. Fala o Mandava. Então, na minha opinião, eu poderia deixar depois falar, Muxanga, se quiser. Mas na minha opinião, urbanismo, por favor. Na minha opinião, alguma coisa não está bem na Renamo. Não só na Renamo que está na Mata, que é liderada pelo Nhon, não só na Renamo que está na Assembleia da República, que começa a mostrar, a dar mostras de que também está subdividida, e isto não é bom para o país, porque começam a brincar com pessoas, começam a brincar com personalidades essas que nós estávamos à espera que, efetivamente, como denunciaram publicamente, fossem utilitárias para o Estado moçambicano. É uma pena. Porque isto é uma demonstração que, mesmo querendo trazer aqui justificações, não vão caber. Já temos a sua ideia clara. Muxanga? O doutor Namburete não assinou o parecer, está aqui. O nome dele está aqui, não assinou. O colega Simbi não assinou. O Luciano Governo não assinou. Angelina Enoque? Lamentavelmente. O Gosto mandava, agora é a vez do Muxanga. Lamentavelmente, o teu colega, o propagandista Elidio Vaz, até foi trazer o nome do falecido Guzmão, a trazê-lo, a rolar aqui. Aprendam a aprender. Houve erro, efetivamente, porque os meus colegas foram induzidos a erro. Nós vamos corrigir. Nós estamos a dizer. Nós vamos corrigir o erro seguindo os trâmites. Por causa disso, que os pareceres, depois de serem feitos, são submetidos à Presidente da Assembleia da República. O entendimento do legislador é que a Presidente deve apreciar se os pareceres seguiram a legalidade ou não. Cabe à Presidente da República mandar, reapreciar e trazer argumentos convincentes. Agora, se há outro argumento contra o Dr. Frangulos será afastado. Mas, por enquanto, não há nada que ponha em causa a candidatura do Dr. Frangulos. O Dr. Frangulos continua de pé de cal. 30 minutos antes de eu entrar aqui, o presidente da Renamo dizia que temos que manter a candidatura do Dr. Frangulos, porque é o Dr. Frangulos com quem ele conta. Todos nós, eu fui ao Conselho do Estado, designado, não fui fazer teste de aptidão física. Os colegas estão no Conselho Constitucional agora, no Conselho Nacional de Defesa e Segurança, não fizeram teste de aptidão física. Eles também são personalidade. Os membros da Comissão Nacional de Eleições também são personalidade. Agora, errar é humano. É por causa disso que até nas sentenças de tribunal há revisão de sentenças. Portanto, eu não vou condenar nem todos os deputados da Frelimo, nem os meus colegas da Renamo. O que eu vou dizer aqui é que a pessoa que fez o draft do parecer enganou
os colegas, induzir os colegas ao erro, e esse erro que nós temos que resolver amanhã para até sexta-feira. O doutor Frangulo ser declarado membro do Conselho Constitucional, porque reúne todas as qualidades previstas na lei. Agora, se as pessoas querem andar e bibliotar com quem a pessoa dormiu ontem, com quem brinca, isso vamos discutir. Eu vou indicar pessoas, personalidades do Estado, que têm piores situações. Muito obrigado, Antônio Muxanga. Muito obrigado. E vamos ver quem ganha. Temos mesmo que terminar. Muito obrigado aqui aos dois pela vossa presença, Henrique Mandava e Antônio Muxanga, por estarem aqui e ajudarem-nos a comentar, enfim, com a vossa emoção e defendendo os seus ângulos. Renamo e Frelimo, falamos aqui hoje da paz e também da nomeação para os juízes conselheiros do Conselho Constitucional. Este espaço de comentário termina por aqui. Não deixa de ver os enxertos da 6ª gala do Moss Kids na modalidade de teatro. Muito obrigado, caro telespectador, e até uma próxima oportunidade.